O Diversão e Arte de hoje tá pura poesia. O nosso convidado é músico, ator e poeta e fala sobre a força da música e o poder da arte como instrumento de cura. Daniel Del Sarto, do Diversão e Arte. Daniel, prazer recebê-lo aqui no Diversão e Arte. Muito bom estar com você aqui para poder conversar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua carreira. E eu quero começar esse papo falando um pouco sobre versatilidade. Pesquisando sobre você, acompanhando a sua carreira, a gente vê que você caminha com muita tranquilidade, tanto pela música quanto pela atuação. É mais ou menos por aí mesmo, assim, como é que surgiu o interesse tanto por música quanto por atuação? O que veio primeiro? Me conta um pouco sobre isso. Pô, legal, é um prazer estar aqui contigo, esse lugar aqui é lindo, né? Para mim está sendo muito legal também conhecer aqui esse ambiente físico, né, da Lesp. Eu sou apaixonado por São Paulo, talvez porque eu tenha nascido aqui e fui para o Rio muito cedo. E desde então, desde pequeno, a música sempre fez parte lá da minha casa. Então, papai e mamãe sempre ouvindo muita música brasileira, né? Em muita quantidade. Mamãe ouvindo as coisas também que é da época dela, né? Então, aqueles clássicos americanos, ali dos bailes e tudo. Então, para mim, a vida foi sempre muito musical. Então, para mim, tudo começou pela música. Tá. Tudo. Tanto que a minha carreira profissional, ela começa com 16 anos, tocando e cantando violão e voz nos bares da Tijuca, no Rio de Janeiro. E aí, a gente tem que entender o seguinte aqui, né? Imagina um cara que é filho de um advogado, de uma psicóloga, que está na Tijuca, no Rio de Janeiro, tocando num bar, que a Rede Globo, a MPB... O show business era como se fosse, para mim, no Japão. Eu não tinha, né? Eu não sabia o que era isso, o que era um backstage, o que era um palco, como é que era. Mundo. Era outro universo. E eu pensava, era um sonho, eu falava, como é que eu vou entrar nisso? Então isso já estava em mim, mas eu não sabia como é que eu ia atravessar esse percurso ali, como é que eu vou chegar lá, né? Quando eu tô lá na escola de harmonia, eu vejo, procuramos um menino para tocar violão e cantar e viajar ao Brasil. Falei, cara, isso aí vai mudar minha vida. Eu vou no Teatro Planetário, uma fila de 90 meninos para fazer um teste. E aí, de repente, eu conheço o Domingos Oliveira. Para mim é um gênio brasileiro, também já está lá no outro plano. E aí o Domingos, eu chego a minha vez e ele fala, conta uma piada. Eu conto uma piada horrorosa, que eu tinha ouvido num negócio do circo voador. Mas assim, ele gostou do meu despojamento de contar aquela piada tão ruim, canta alguma coisa. A minha vida vira muito, porque eu entro no Confissões de Adolescente. Quando eles estavam reformulando o elenco, entra Débora Seco, Carolina Dickmann, Maria Ribeiro e Fernanda Badawi, que já fazia parte. E a gente começa a viajar todos os teatros do Brasil. E os maiores, Teatro Castro Alves, Canecão no Rio de Janeiro, Teatro Abel em Niterói, enfim, Guaíra, em Curitiba. Então, de repente, eu saio do ambiente do bar para teatros gigantes, onde eu abri a peça cantando. E aí o resto é história. Eu vejo as meninas fazendo Rede Globo, novela, elas me contando. E aí elas falavam para mim, pô, Daniel, você tem todo o perfil, você tem que... Aí eu vou atrás da Rede Globo, aí a Malu, produtora de fala assim, não, beleza, mas você tem que estudar. Eu saí de lá, mamãe comigo, sempre apoiando, saí de lá, me matriculei na Cal e fiz os 4 anos da Cal, me formei em 2000. Aí eu me formo como ator. Certo. E aí começa a minha história com a Glória Menezes no teatro, a primeira direção do Diogo Vilela, eu fiz a peça, era o Enfermeiro 4, Médico 5, aqueles personagens, né? Aluno 2... Mas foi aquela convivência aí, Glória Menezes me ensina tudo, inclusive uma das orações mais maravilhosas que eu já aprendi na minha vida e que eu rezo todos os dias, que é a oração ao Santo Antônio, que muita gente diz que é o santo casamenteiro, mas isso é uma pequena... Por que ele era o santo casamenteiro, você sabe? Não. Santo Antônio é tão maravilhoso, ele era um cara muito humano, muito apaixonado pelo ser humano, e as pessoas que não tinham grana para casar, ele financiava. Então, às vezes tinha coisa do dote que o cara tinha que dar, tinha festa, todas aquelas obrigações sociais que havia, ele falava, não tem problema, eu ajudo. Então ele ajudava os casamentos, mas ele não era casamenteiro, ele era um cara extremamente humano, apaixonado pelo ser humano, cuidadoso e fez muitos milagres. E a oração é linda. Será que eu conto um pedaço do trecho da oração? Fica Cabe? à vontade. Então eu vou falar a oração para você que está em casa, que é muito bonita. Se milagres desejais, recorreis a Santo Antônio. Vereis fugir o demônio e as tentações infernais. Foge a peste, foge o erro, foge a morte, o fraco torna-se forte, torna-se o enfermo são. Recupera-se o que foi perdido, conquista-se o novo, o desejado e o merecido, rompe-se a dura prisão. No auge do furacão, cede o mar embravecido. Todos os males humanos se moderam e se retiram. Digai-nos os que o viram,
digai-nos os paduanos, porque é Santo Antônio de Pádua. Então, já que eu falei essa oração aqui, do meu coração para o seu, que se promova aí uma limpeza, uma abundância, muita saúde para todo mundo, da sua família, para você e muito sonho realizado. Que isso, hein? Pô, muito bonito, Daniel. Desprogramado, mas de coração. Eu vou trazer isso para mim. Depois eu vou te mandar. Essa oração eu sempre mando para os amigos, todo mundo está passando por alguma coisa. Bonito. É forte demais, sim, né? Sim. E essa oração, ela me trouxe muita coisa, sempre. E aí virou. Hoje em dia eu me pego rezando, às vezes, 5 vezes por dia, e pensando nessas palavras e não deixando entrar naquele fluxo, às vezes, de oração que você não sabe o que você está falando. Então só repetindo. Eu até adicionei umas frases ali com permissão, né? Falei, olha, umas frases que tiveram sentido, né? E fiz uma música para Santo Antônio. No primeiro disco, que é o Desassossego, eu fiz uma música que se chama Prece e que eu coloquei pedaços da oração de Santo Antônio na música. Que bonito. Eu sempre faço uma observação que é o seguinte: hoje a gente vive muito mais claro a dificuldade das doenças, né? As doenças da cabeça aí. Emocionais, depressão e ansiedade e tal. E eu sempre convivi com isso. E as músicas, elas trazem isso. Então você vê a própria prece, né? Eu ali deprimido, não conseguindo sair daquele lugar, não sou nada, não consigo escrever. E eu compartilho isso porque eu sei que muita gente, todos nós, a gente atravessa isso, uns de forma mais intensa que outros. Sim. Né? Então eu sempre compartilho, porque às vezes a pessoa projeta na gente alguma coisa, fala, pô, cara, não tem problema nenhum, não sei o quê. Tal. E é legal porque eu acho que isso cria também uma identificação de falar, pô, é isso, estamos todo mundo no mesmo barco, né? Descascando aquele abacaxi, tentando fazer aquele suco. E de repente, quando a gente está bem, quando a gente consegue, aí nasce uma música, nasce um filme, nasce uma criança, um relacionamento, um trabalho, né, para quem está buscando aí. Se você fosse definir ali, escolher um ponto de virada na sua vida, se a sua vida fosse um roteiro de um filme, qual seria esse ponto de virada? Cara, eu acho que alguns, assim, eu acho que o Confissões de Adolescente foi muito importante, mas depois que o Confissões acaba, eu vou estudar teatro, eu fico num lugar meio fazendo a peça com a Glória Menezes, aí como eu citei aqui, aí eu fazia personagens ali pequenos, né, que era o aluno, não sei o quê, e eu sempre fui muito ansioso, então eu lembro que eu estava aqui em São Paulo fazendo essa peça ali na FAAP, no Teatro FAAP, que é lindo, então eu estava com essa vida de passar de quinta a domingo no Rio e os outros dias em São Paulo e os outros dias no Rio, então eu vinha toda quinta para fazer peça, e eu lembro que eu estava lá no hotel, muito angustiado, falando, cara, será que é isso? Então eu me formei, e aí eu vou fazer essa peça e tal, eu estava naquela angústia, e aí pinta o teste para o musical Cambaio. E aí, para responder a sua pergunta, eu lembro que semanas depois, aí eu fiz o teste, era pela internet, foi o primeiro teste na internet. Era a direção do João Falcão, texto dele com a Adriana Falcão, direção musical do Lenine, músicas inéditas de Chico Buarque e Edu Lobo. Músicas de Edu Lobo e letras de Chico Buarque. Era um timaço, era o time dos sonhos. E aí eu passo para aquele lance e eu lembro que eu estava no terraço que tinha no hotel e eu vi o céu se abrir. Eu falei, cara, aqui eu dei um passo, porque essa carreira da gente, ainda mais quanto mais ansioso você fica muito, né, caramba, e agora? Será que agora não vai ter mais nada? E aí realmente foi incrível ser dirigido musicalmente pelo Lenine. O Lenine me deu uma super força, porque eu tinha esse negócio, né, da viola na mão, da pegada. Então a gente construiu o Rato meio que ele conversava com o violão. Aí eu pensava, será que eu vou lá? Será que eu fico? Mas e se eu não for? E eu volto? Aí acabou. Então ele trouxe esse lado, né? Então o Rato, ele andava com o violão preso nas costas, com um strap mesmo a correia normal. Sim. A gente inventou um negócio, então eu tirava para tocar, de repente eu jogava para trás e saía dando cambalhota, não sei o quê. Nesse espetáculo eu aprendi noções básicas de trapézio, de tecido, porque a Tânia Nardini é uma monstra assim, no teatro, ela treina todos esses musicais. Então esse foi realmente, eu acho que um ponto de muita virada. E logo depois disso, eu fico de novo desempregado, termino o Cambaio, imagina, era uma peça gigante que não se sustenta, porque era muito caro, era muito difícil fazer, a gente está falando dos anos 2000. E aí a peça acaba e eu falei, e agora? Eu fiz o protagonista da peça do João Falcão com direção musical do Lenine, estava extremamente pleno, mas eu não sou ainda nada conhecido pelas pessoas, tenho um aluguel para pagar, tenho o IPVA do carro atrasado, e aí então estava nessa loucura, e aí me liga e vem uma outra virada que foi muito incrível, que me ligam da Globo, e eu estava assim,
quase mesmo naquele desespero. Você fala, cara, e aí me liga e fala, Daniel, você tá no Rio, tô. Ah, então, a produtora aqui do programa viu você numa peça do Cambaio. Sim. A única apresentação que a gente fez no Rio, foram 3, no Teatro da UERJ. E a gente está procurando um personagem aí, já testou em São Paulo, já testou no Rio, o diretor não está satisfeito. E aí a gente pensou em você vir aqui trocar uma ideia. Você pode vir? Eu falei, posso vir. Chego lá, era o Paulinho Silvestrini, diretor do programa Sandy Júnior. O programa era o Sandy Júnior e eles estavam procurando o cara para ser o namorado da Sandy. Porque o Paulinho Vilhena ia sair do programa para fazer uma novela das 6. E aí eu sou o primeiro cara a dar um beijo na Sandy na televisão. E aí eu viro o novo namorado da Sandy. Então assim... Popularidade absurda. Absurda, por isso que até hoje muita gente... Agora, né, já passou muito tempo, mas muita gente fala, você também toca? Né? Você vê que eu comecei tocando, mas é que a coisa da televisão é avassaladora. E numa época, né, que a Rede Globo era uma coisa de louco. Você aparecia... Cara, eu aparecia um domingo no Sandy Júnior, que era uma audiência gigante. Eu fui almoçar com os meus pais, 70% do restaurante já me reconhecia, até porque as televisões dos restaurantes ficavam, né? Ligadas. Então eu falava, olha, eu vi as crianças e tal. E aí, a partir daí, realmente, a coisa aí foi legal, porque logo depois, 6 meses de Sandy Júnior, veio a novela das 7, que eu protagonizei, que era Desejo de Mulher. Inclusive tem uma música linda, que é dos Titãs, o Epitáfio, e que é uma oração, e que foi a música do meu personagem, do DJ Nicolau. E que foi uma música que explodiu no Brasil inteiro. Então aí, pô, é um momento lindo da peça e fala um pouco da minha história, né? Você tá falando aí de momentos... De virada. Então aí foram 3 para compor aí essa história de vida. Daniel, você comentou alguns desses pontos de virada na sua carreira e eu fiquei pensando se você falaria o que eu estava imaginando, você não falou, então eu vou ser obrigado a te perguntar. E aonde entra o nascimento da Alice nesses pontos de virada da sua vida? Pô, mas aí isso aí já é mais para cá, né? Isso aqui já é de 4 anos para cá, era um sonho muito grande que eu tinha, porque houve uma época da minha vida que eu achava que eu não queria ser pai. Anos depois isso virou um sonho, ter uma filha. Já tinha até o nome, que seria Nina, em alguma época e tal. E aí corta para conhecer a minha mulher, a doutora Hazel, exímia cirurgia plástica, e há 12 anos atrás. E quando eu pergunto para ela, a gente estava num restaurante e a pia, sabe quando a pia é comunitária? E o banheiro são as casinhas. Sim. Eu tô lavando a mão, vem aquela mulher deslumbrante, entra na casinha e eu fico ali lavando a mão. E eu já estava terminando um namoro muito conflituoso, que eu achei que eu fosse dali seguir, talvez ser pai, tarará, mas não estava rolando, não estava legal, estava já sozinho. Eu falei, cara, preciso encontrar alguém maneiro, mas sem aquele desespero. Quando ela volta, aí eu falo, tudo bem? Posso falar com você? Você está acompanhada? Ela fala, não, estou com amigos, tomando um vinho e tal, mas pode falar assim. Eu falo, como é que é o seu nome? Agora eu vou tentar não chorar. Aí ela fala assim, ela olha para mim, ela fala assim, Hazel. Quando ela falou Hazel, que eu olhei nos olhos dela, eu vi que eu ia casar com essa mulher e que eu ia ter a minha filha com ela. Caramba, que forte isso, Daniel. Muito forte. Sentiu na hora. Senti na hora. E a sua esposa lembra disso? Ela lembra, mas ela não sentiu isso, porque eu é que sou a mãe de Ná do relacionamento. Quem lembra aí da mãe de Ná, né? E aí eu senti isso, mas foi uma coisa, tanto que eu escrevi sobre isso no nosso casamento e, pô, foi uma choradeira, eu não conseguia falar, os homens falaram, pô, como é que você faz isso? O pai dela, depois que eu li, né, que eu contei sobre isso, eu falei, eu vi esse nosso futuro. E aí o pai dela falou, guri, que ele é do Sul, né, ele falou assim, isso aí que você falou aí, que todo mundo chorou, isso aí não é atuação não, né? Aí eu falei, isso aí não tem como atuar, pode ficar tranquilo. E aí a gente, juntos, entra numa de ter uma filha, escolhemos o nome dela, a gente estava em Orlando, que a gente adora montanha-russa, adora parque de diversões, fomos várias vezes, e a gente escolhe o nome Alice juntos, a gente resolve que vai ser pai e vai ser mãe, temos 2 perdas gestacionais no caminho, então não foi uma coisa fácil, muita gente passa por isso, sabe como é que é. E aí, finalmente, na pandemia, ficamos grávidos e vem a Alice. E aí, Hazel tá grávida e eu escrevo a música mais linda que eu já escrevi em toda a minha vida, que chama Mãe. Que eu escrevo para Alice, que vai nascer, para Hazel, que tá grávida, e para minha mãe, Dona Ítala. Essa canção, a pedido de um amigo da Jovem Pan de Goiânia, Marcos Vinícius, um grande amigo, a gente está fazendo uma entrevista ao vivo, né, online, porque não é presencial. E aí ele me desafia no ar. Ele fala, meu amigo Del Sarto, você como grande artista que é, ele sempre muito querido, né? Elogioso. Eu quero te fazer um desafio. Acabou de acontecer o Dia das Mães, você tá grávido aí, poxa, escreve uma música pras mães, pra mim, pra gente não ficar só nesse negócio de mamãe, mamãe, mamãe. Eu falo, pô, bicho, aí você
Aí você me quebra, né? Música pra mãe, aí eu fiquei uma semana louco. Com aquele desafio. Desafio, falei, cara, não tem como fazer uma música pra mãe, né? E aí no último dia, tô ali tomando café com a minha mulher e tal, e tô batucando na mesa e pensando como é que a mulher é uma loucura. Que volta ao papo que eu tive aqui com a nossa maravilhosa diretora. Como é que ela chama? Márcia Galper. Com a Márcia, que eu tô falando nossa diretora e tal, a Márcia. A gente ficou ali conversando no café e que foi incrível a conversa. E eu falando isso pra ela, falando de como que as mulheres, elas são incríveis. E aí eu tava pensando nisso, a mulher que ela faz o café, aí ela limpa o chão, aí ela limpa a bunda da criança, aí ela dá o peito, aí ela fica sem dormir, ela dá o peito de novo, aí ela vai trabalhar. E eu falei, essa é a música. E aí, posso tocar um trechinho da música? Por favor. Seu ventre é o planeta onde o desejo faz crescer um outro ser sendo gerado em você. Dá a luz, explode o amor, cede o lugar para dar a vida e ver o maior milagre acontecer. É o amor maior do mundo, sentimento inominável, o Deus da terra, entrega interminável. Dá o peito, toca a falda, limpa a bunda, dá a vida, ensina o amor. Mais uma vez, representa o que há de bom no mundo, dá o peito, limpa a casa e dá o colo uma outra vez. Dá mais peito uma outra noite, dá seu jeito, tenta o sono, não vai ser de novo. Tudo bem, o amor é grande. Fecha os olhos, só deseja que essa criatura cresça em paz. Aí vem o refrão. Ô mãe, só desejo que você entenda todo o bem que fez, tanto bem, ô mãe. Tanto já cuidou de mim, agora cuida de você, viva pra se ver. Ô mãe, eu preciso te agradecer por tudo e mais um pouco que você me fez. Ô mãe, não preocupe, eu tô seguro e no domingo eu venho ver você. E aí fala dessa relação da avó, que aí volta o negócio de fralda, volta o negócio do afeto, e as crianças saindo, crescendo, as namoradas vindo, e sempre você só quer olhar para aquela criatura e desejar que ela cresça em paz. É tudo que um pai e mamãe querem, né? E os avós também. Com certeza. Né? E que a gente tem essa bênção, né? De ter nossos pais, nossas mães e que querem isso pra gente, a gente só tá aqui por conta disso, porque alguém teve a paciência e a dedicação e a entrega que é você de fato ser pai. Então, quando a Alice nasce, eu me senti assim, no colo de Deus. Quando ela nasce, é um negócio, não tem assim, desculpa. Que amava. Ele é chorão, ele é muito chorão. Bonito ver sua emoção, Daniel. Agora eu quero falar com você sobre o Pequeno Príncipe em Concert. Mas antes, eu queria que você me falasse um pouco sobre, você estava comentando agora dessa transformação, desse ponto de virada que teve na sua vida com o nascimento da Alice. E no Pequeno Príncipe em Concert você conviveu ali com as crianças e tudo mais. O que você aprendeu da convivência com elas, além, obviamente, do que você já tinha da sua experiência como pai? Cara, o Pequeno Príncipe é lindo demais, né? Eu acho que é uma história, não é à toa que ele é o segundo livro mais vendido do mundo de todos os tempos, né? Porque eu acho que o Saint-Exupéry é isso, ele fala, é o aviador contando essa história, o aviador que é o autor, porque ele era um aviador, né? Não sei quem conhece a história, se você conhece, mas ele acaba tendo um acidente, ele nunca mais foi encontrado, então fica essa coisa, essa lenda, e foi um pouco antes do livro ser lançado. Ele já tinha aquele texto, aquela história, e quando você se debruça sobre o texto, ele é o Pequeno Príncipe é ele, é a parte criança que não quer morrer, que não quer deixar de existir, é o sonho, né, que tem que estar ali, é o olhar poético para as coisas, é o olhar da criança mesmo, da curiosidade, de olha como tudo é incrível e tal. É uma obra com muitas camadas, né? Muitas camadas, então eu mergulho naquelas camadas ali, é o texto maior e mais complexo que eu já tive que aprender em muito pouco tempo, porque o processo já estava andando, e aí eu conheço o Rick, que é o que faz o Pequeno Príncipe, maravilhoso ator de Belém, o querido, virou meu amigo, e falando desse universo que é o que você está dizendo, de onde a gente aprende tanto. Eu tive muito essa coisa com as crianças numa novela chamada Cúmplices de um Resgate, que foi no SBT, que é em 2016, até brinco que assim que eu me casei, né, com a Hazel, eu gerei as gêmeas Larissa Manoela, porque eu fui pai das gêmeas Manuela, Isabela e Manuela, e aí eu entro nessa novela e aí sim eu convivo com as crianças,
com os adolescentes da novela. A Larissa Manoela ali, acho que ela estava com 16 anos, sei lá. E a gente fica muito amigo, muito próximo. Eu fui fazer pai dela e era um vilão horroroso, um cara mentiroso, tal. Foi ótimo de fazer, porque eu nunca tinha tido essa oportunidade, você sempre quer fazer. Então foi muito legal. E lá com as crianças, eu me sentia com 14 anos. Aí tem uma passagem que a gente está assim conversando com o celular e o João Guilherme, né, que fazia novela, que é um cara que entende muito de música, a gente ficava ouvindo música junto, apresentando coisa um pro outro, tocando violão. Aí onde a gente está sentado, eu pego meu telefone, não, você já ouviu isso aqui? Aí a Larissa estava aqui do lado e falou assim, nossa, que letra enorme no seu celular. Eu falo, pô, isso acabou comigo. Eu tô me achando com 14 anos, 15. Aí você me lembrou da presbiopia. Mas eu acho que a gente se alimenta muito desse convívio. Essa com as troca, crianças, com os colegas, com a Alice. A Alice é demais, é muita energia que ela tem. Ela tá sempre... E como ela... Desde pequeno eu faço música para ela, né? Ela não estava conseguindo comer. Aí o violão tá sempre na sala, aí eu pego... A comida tá te olhando ali do prato. A comida quer entrar na sua barriga. O chão não quer sua comida. Ela tem que ir direto pra barriga. Então eu sempre tô fazendo música para ela. Até tem esse projeto, não sei quando vai sair. Mas eu acho que eu consigo botar algumas coisas aí na estrada ainda esse ano. Músicas que eu fiz para ela, de maneira informal e tudo. E ela cresceu com isso, então hoje em dia ela faz música. Que barato. Papai, ela outro dia fez uma música com uma letra muito louca, que é fantástica. A Emineporop, a Animaporf, a Emineporop. Aí eu falei, filha, é a nossa linguagem. Aí a gente criou o que significa a Emineporop, o que significa a Animaporf. Um alfabeto ali. Um alfabeto ali, e você vê esse lugar da criação. Idioma de você. Isso é que é muito legal, né? Caetano fala isso a vida inteira, né? Que sempre ele teve muita gente jovem na banda. E ele fala isso, a gente precisa estar cercado dos jovens e dos velhos também, mas os velhos a gente vai estar naturalmente. Mas você diria que esse foi o maior aprendizado que você teve nessa convivência, tanto no Pequeno Príncipe quanto na novela, como Cúmplice de um Resgate, assim? Você consegue identificar o que... Cara, eu acho que toda a convivência, se você está disponível para aquilo, né? Porque às vezes a gente não está, às vezes você está muito triste, às vezes está muito preocupado, e você não consegue, né? Tá aproveitando tudo que aquilo está te oferecendo, mas se você consegue... Tudo é muito frutífero, né? Tudo, eu falo que o universo, ele trabalha com outdoor. Então é outdoor na testa de todo mundo. A pessoa cruza com você no elevador, ela te dá um olhar, te fala um negócio, é outdoor. É tudo mensagem que está chegando. Então, oportunidade que você tem ali. Quando você convive, então, que você conversa, imagina tanta de coisa que você tem para me passar, dos buracos que você caiu, que você levantou, da história da tua vida, tudo te alimenta muito. E você está trocando, né? E isso é que amplifica, eu acho, a nossa percepção das coisas, né? De todos os... São muitos ângulos, né, cara? E, Daniel, falando em aprendizado, você está enveredando para um caminho de palestras, né? Uhum. Me conta como é que isso surgiu na sua vida, se foi alguém que identificou em você essa sua força de transmitir mensagens, ou foi você que percebeu que, além de artista, você também podia ir por esse novo caminho? Eu acho que isso é um pouco natural, assim, eu tenho até um pouco de medo, assim, no sentido de que eu tenho muito respeito com isso, porque a gente vive sem começar falando da coisa negativa, mas tudo bem, foi o que veio. A gente vive muito uma época que tudo é coach, né? Tudo é mensagem e tudo dura 15 segundos, eu vou mudar a sua vida, eu vou te desprogramar, eu vou te programar, eu vou te botar um HD, eu vou te botar um não sei o quê, eu vou fazer... Eu não estou falando de ninguém especificamente, se eu usei alguma frase que tem a ver com alguém, não é isso. Mas então, eu fico nesse ensejo, às vezes, de compartilhar buracos e saídas de buracos. E isso baseado nas canções que eu escrevi. Porque exemplo de Mãe aqui que eu falei, de Prece que eu também falei, você vê que todas as letras elas saem muito desse pano torcido que enxugou lágrima, que enxugou sangue, do joelho ralado, da canela que eu bati, da dificuldade, da ansiedade. E eu acabei tendo que aprender, porque é o que acontece com todo mundo, isso não é o Daniel, é todo mundo, ferramentas através da psicanálise que eu faço há 30 anos, através da parapsicologia que eu estudei com 16 anos, a física quântica que eu sou um apaixonado e o dia a dia da gente, então a universidade da vida. Então você acaba reunindo, que a gente vê muito, né, com o termo em inglês, que é life hacks, dicas de vida, sei lá como é que a gente traduziria, mas que então com música, com poesia e trocando essa ideia, falando, olha, para mim serviu isso, vê como é que é para você. Será que isso bate para você também? Então as canções ela tem muito esse estofo
do que eu vivi, como é que eu transmutei isso, o que aquilo causou. Das suas experiências, né? Exatamente. Então eu troco ideia sobre isso, chama, uma das falas, né, dessas conversas, chama Tenho Algo a Cantar Sobre Isso. Que é exatamente assim, cada história me gerou uma música. Como a música da mãe, a música da prece, e também o lado A da vida, né, que é o lado da lua, que eu falo que a gente é sol e lua. Então o lado da lua é o desejo sexual, é a paixão e tal, é a noite, e o dia é a religiosidade, é você se olhar no espelho, talvez com a olheira da noite anterior, pensar o que você fez, o quanto que você se jogou na luxúria ou não, porque a luxúria é parte importante da vida, a paixão, o tesão, o sexo. Então tem músicas que também falam disso. Né? Então, para a gente brincar, para a gente poder todo mundo ficar em pé, soltar a cintura e gritar e se soltar ali para poder estar acessando quem a gente é de fato. Porque eu acho que o jogo da vida é a gente conseguir, voltando para Camila Amado, que ela fala para mim assim, ela fala, a vida do artista é se desmascarar. A gente tem que se desmascarar. Então, eu acho que o que a gente pode fazer de melhor nas relações consigo mesmo, com as pessoas, com o nosso trabalho, é se desmascarar. O que significa isso? Virar uma doida, um doido que fala qualquer coisa? Claro que não. Mas é você acessar o outro e a si mesmo e se comunicar num lugar de realidade e não da máscara. Porque a gente tem a máscara do entrevistador, do artista, do bom pai, do bom filho, do homossexual, do heterossexual, do de esquerda, do de direita. Tudo isso são máscaras. Mas a gente é o quê? A gente é uma alminha querendo ser amada, querendo amar e querendo realizar alguma coisa na vida. E eu acho que o que a gente quer realizar na vida, todos nós, é um pouco da divindade. A gente só está aqui para isso. O resto é purpurina. Daniel, recentemente você fez uma postagem que tem muito a ver com isso que você está falando agora, que eu até anotei aqui, que é o seguinte: a música muda o humor, inspira conexões, emociona, cura e transforma momentos em memórias que ficam para sempre. Qual mensagem você acha que pode deixar para o público que pode refletir, que pode ressignificar a partir dessa frase? Isso aí vem muito do seguinte, a gente estava falando das ferramentas, né? A física quântica é incrível e ela é feita de poções mágicas, na minha visão, né? Tudo é minha visão, gente. A troca de energia ali? A poção mágica é a seguinte, você tem varinhas de condão com alguns feitiços para acessar umas coisas de forma rápida. Então, qual é o primeiro e o mais fácil? É a música. Você pode ver, você está em casa, você bota uma música, em menos de um compasso a tua energia mudou. Em menos de um compasso. De repente você está com um negócio aqui, você começa a chorar, você desabafa, de repente você começa a dançar e você já faz a coisa no outro ritmo. Então esse post fala muito disso, dessa primeira ferramenta que a gente usa muito também nas dinâmicas, né, quando a gente está nesses encontros, que é a música. Porque, por exemplo, eu estou aqui falando de uma coisa, se eu fizer, olha, vou mostrar. Hey! Ha! Vem! Olha a energia vindo! É física quântica! Você só sente a música entrando, a energia já está se transformando, o sorriso vem na boca, a vida é muito louca, a gente vem! Essa é pra galera de lá, pra galera de cá, pra galera daí! Não fica parado sentado pensando, o tempo passa muito depressa e quando você for ver já foi. Levanta, grita, escreve, cria, faz alguma coisa pelo seu sonho todo santo dia. Uou! Então assim, a música tem esse poder. Essa força. E tá na mão da gente. Então às vezes a gente fica ali, né, ruminando alguma coisa ruim, não sei o que lá e tal. Pô, bota uma música. Aí é que eu falo o seguinte. A gente tem que escolher muito bem o que a gente canta e o que a gente escuta. Porque, mano, é física quântica pura. Então, se eu ficar falando, vai dar ruim, aí, vai dar ruim. Esse pessimismo, né? Mano, e aí, né, já entendeu aqui o negócio, né? Tem muita coisa rolando, muita coisa maneira. E tem muita coisa ruim de uma galera que tá tentando ali também ver a luz, tá tentando fazer sucesso também, e às vezes acha que o sucesso é isso, então tem que falar disso. Daniel, me fala um pouco sobre o espetáculo Anos 80, uma experiência PLOC. Como é que é esse espetáculo? Do que fala? Olha, pensa que você vai para um teatro, mas que vai ter hora que vai aparecer um show, porque tem uma banda ao vivo,
E aí tem uma hora que você fala assim, pô, mas parece que é um stand-up, porque eu tô lá em pé contando história dos anos 80. E aí tem projeção o tempo inteiro, um telão rolando com imagens da época. E você não sabe quando é que o texto começa, quando é que a música começa, porque de repente eu tô conversando e eu falo assim, poxa, aquela música era demais, e entra a música do RPM. Então a gente ali contempla essa era coloridíssima dos anos 80, muito criativa, né? E a era de passagem, porque a gente estava no analógico, caindo no digital, não tinha celular para encher nosso saco, era tudo muito no tete-a-tete. Então o espetáculo é muito imersivo, a gente, como já foi falado aqui, a gente trabalha o gosto, né, com o Batido Osvaldo, Pirulito Bolete, com não sei o quê, Bala Juquinha, as músicas, os vídeos, né, e até os odores ali dos anos 80. Então é uma experiência assim, a galera fica sai muito mexida, muito emocionada, porque a gente termina a peça com as músicas da cena infantil. Então a gente está falando de Balão Mágico, a gente está falando de Trem da Alegria. Mas antes de chegar nesse período infantil, vocês estão navegando por... A gente passa pelo pop rock internacional, com a rádio, George Michael, Billy Idol, Michael Jackson, Fred Mercury. Então a gente vai pincelando ali, depois a gente passa pelo Rock Brasil, as músicas do Cassino do Chacrinha, que a gente teve o absurdo de chamar de bregas. Você vê que as letras são lindas, então Fábio Júnior, Sidney Magal, Dalto, nossa, maravilhosos. Depois o Rock Brasil e finalmente a cena infantil. Então assim, o espetáculo é uma vivência muito intenso, assim, é muito transformador. E eu espero vocês, tem alguns vídeos, mas o negócio é ver ao vivo no teatro. E quem quiser curtir, tem uma agenda próxima. Então, por favor. A gente vai estar 15, 16 e 17 no Teatro Eduardo Kraichet, em Niterói. O espetáculo é censura livre, pode levar suas crianças a apresentar a maravilha dos anos 80. E a gente vai estar aí, uma outra coisa, com a Festa Ploc. Porque o que originou esse espetáculo foi a Festa Ploc. Porque o meu sócio na peça, que escreveu e dirigiu comigo, Luciano Viana, beijo pro Luciano, que criou a Festa Ploc, está com 20 anos, a gente está fazendo a temporada de 20 anos da Festa Ploc. Então a gente vem aqui a São Paulo no dia 23, ou seja, na semana que vem, dia 23, sábado, no Tokyo Marine Hall, fazendo a turnê de 20 anos da Festa Ploc. Aí, com artistas dos anos 80. Então, assim, não vou citar os artistas aqui, porque a gente está na turnê, então, assim, alguns artistas vêm, mas vai ter Paquitas, vai ter Trem da Alegria Experience, vai ter Avelar Love, vai ter Silvinho Blau Blau. Procure saber aí na legenda, porque tem artistas que vão para São Paulo, mas que não estão no Rio, porque também o pessoal tem sua agenda de show. Mas é um show que é lotado dos grandes nomes dos anos 80. E eu ali homenageando Raul Seixas, homenageando o meu grande Sidney Magal, Vando, o Fábio Júnior. Então, 23 aqui em São Paulo. E fique ligado aí na agenda que tem muita coisa acontecendo. Pô, Daniel, muito obrigado, muito gente. Obrigado por esse prazer. Tão inspirador. Muito legal, obrigado. A emoção que você trouxe aqui pra gente nessa entrevista. E eu que agradeço, eu adorei. Beijo pra todo mundo, tudo de maravilhoso. Valeu. É isso então, pessoal. Depois desse papo tão bacana, tão inspirador, tão emocionante, o Diversão e Arte fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.